O milionário pede o divórcio depois que a mendiga dá à luz, mas a reviravolta surpreende todos. Mariana, com o bebê recém-nascido no colo, mal tinha forças para respirar. Tinha acabado de ser jogada para fora do mundo dos sonhos, ou melhor, do castelo de vidro que Henrique havia construído para eles. O impiedoso bilionário, conhecido por seus negócios sujos e festas luxuosas, simplesmente a rejeitou. Pediu o divórcio em meio a lágrimas e sussurros frios. Encontrei alguém mais jovem e atraente, disse ele, como se ela fosse uma sombra sem valor. E o pior, Mariana não passava de uma figura invisível naquela mansão repleta de câmeras de segurança, seguranças armados e segredos trancados a 7 chaves. Ninguém imaginava que a moça que Henrique chamava de minha eterna esposa pudesse de repente desmoronar. Ela sempre foi o suporte silencioso nos bastidores, a mulher que segurava as pontas enquanto ele brilhava. Agora parecia uma mendiga, abandonada não só pelo marido, mas Mariana não iria simplesmente desaparecer. Com o silêncio cortante da casa ecoando atrás dela, ela descobriu uma força escondida, aquela que vinha das profundezas do medo e da raiva. Ela virou estrategista, coletora de provas, testemunha e guerreira. Reuniu fotos, mensagens, testemunhas, paredes invisíveis caíam diante da investigação dela, enquanto sua advogada incansável desfazia o império de mentiras construído por Henrique. Mas esse jogo não era só de papéis e provas. As revelações começaram a pipocar, promessas nunca cumpridas, manipulações sorrateiras, traições disfarçadas em jantares brilhantes. Henrique, que todos imaginavam um homem invencível, mostrava as rachaduras de um caráter mesquinho, egoísta, vil. A disputa que começou nas sombras das redes sociais explodiu no tribunal, onde Mariana não pedia só o que era seu por lei. Ela expunha os verdadeiros monstros da história. Naquela sala fria, quando finalmente encarou Henrique, o clima cortava a garganta. Ela revê. Mas qual seria o próximo passo de Mariana? Como ela iria proteger o que restava da sua vida e do seu filho? E que outras sombras Henrique ainda escondia naquele sofisticado castelo de vidro? Enquanto o juiz batia o martelo, o ar parecia carregado demais de mistérios. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O juiz bateu o martelo e o ar ficou pesado. Um frio cortante envolveu a sala, enquanto os olhares se alternavam entre Mariana e Henrique. Ela sabia que estava prestes a expor algo que mudaria tudo, mas o que ninguém esperava era o que viria em seguida. Mariana respirou fundo, o coração martelando no peito. Era a hora da verdade. Com a voz trêmula, mas firme, ela começou. Henrique, a verdade sobre o nosso filho não é exatamente o que você pensa. O murmúrio na sala cresceu como um trovão, e os sussurros abafados se tornaram um tumulto calamitoso. Mas antes que ela pudesse continuar, a porta da sala se abriu violentamente. Um homem entrou, cansado e suado, como se tivesse corrido uma maratona. Seus olhos estavam arregalados, e a expressão era de desespero. Chocou-se com a cena, o tribunal, os rostos perplexos, até finalmente parar diante de Mariana, como se estivesse buscando proteção. Ele gritou, a voz ecoando. Mariana, você precisa saber. O bebê. Ele não é apenas seu. Os olhos de Henrique estreitaram-se em raiva, e o murmúrio dos advogados e do público virou um caos. Quem é você? O que está fazendo aqui? Berrou Henrique, já inquieto na cadeira.
Mas o homem ignorou essa pergunta. Ele puxou algo do bolso, uma foto amarelada, e a jogou sobre a mesa. Eu sou Lucas, o pai verdadeiro do seu filho. Silêncio absoluto. A bronca de Mariana estalava dentro dela, enquanto tudo que construiu parecia desmoronar. Palavras desapareceram de sua mente. A sala virou um turbilhão de olhares incrédulos e expressões de choque. Henrique, que sempre se apresentou como o dono da verdade, agora estava paralisado, seus olhos arregalados de incredulidade. Lucas prosseguiu, a voz tremendo de desespero. Fimos apaixonados antes de você conhecê-la, Henrique. Mariana ficou grávida de mim, mas quando ela não podia mais lidar com a pressão, aceitou o seu pedido de casamento. Ela pensou que era a melhor solução para todos, especialmente para o filho. Nesse momento, Mariana sentiu que o chão sumia e a sala girava. Os olhos de Henrique mudaram. Ele estava furioso, mas ao mesmo tempo, uma sombra de dúvida cruzou seu rosto. O bilionário sempre teve controle sobre tudo, mas agora ele era apenas um homem exposto, uma máscara caída. Mariana sentiu o calor da raiva, mas também algo mais, um resquício de esperança. Você mente. Pode me acusar, mas eu sou o pai. Henrique gritou, agora apontando para Lucas. O ambiente estava tenso, como se um fio delicado estivesse prestes a se romper. Mariana, quase paralisada, lentamente levantou os olhos. O que isso significava para ela? Para o bebê? Para o seu futuro? A confusão tomou conta. E Lucas, percebendo que precisava agir, se virou para ela, seu olhar devastado. Desculpe por tudo, mas eu não podia ficar calado. O nosso filho não é um troféu de ninguém. Ele é a nossa história. Mariana estava em um mar de sentimentos, sua mente borbulhando. Cada palavra dele era como um novo golpe, mas também uma lanterna acesa no escuro. O que fazer agora? Como enfrentar Henrique, que sempre tratou o amor como posse? E mais importante, como proteger o que realmente importava? A sala estava em silêncio novamente, enquanto todos aguardavam a próxima movida, o desfecho dessa trama inesperada. O ar estava pesado com a expectativa. O que Mariana escolheria fazer com essa nova verdade? A decisão seria sua, mas as consequências poderiam ser devastadoras. E Henrique? Quais jogadas escondidas ainda tinha nas mangas? O tribunal parecia um palco, onde todos eram meros personagens em uma história muito maior. O futuro da vida de Mariana e do bebê estava prestes a tomar um rumo inexplorado, e a batalha real estava apenas começando. Mariana estava paralisada, as palavras de Lucas ecoando em sua mente como um tambor ensurdecedor. O pai verdadeiro do seu filho. Aquela revelação fez o tempo parecer parar, e o olhar de Henrique parecia um vulcão prestes a entrar em erupção. Mas o que ocorreu a seguir desafiaria tudo o que ela pensava saber sobre sua vida. No meio do silêncio opressivo, uma mulher apareceu na entrada do tribunal. Roupa sóbria, cabelo preso em um coque, semblante grave. As pessoas se agitaram, sussurrando entre si, mas a atenção de todos se voltou para ela. Desculpe pela interrupção, disse ela, com um tom cortante. Eu sou Clara e você precisa saber, Mariana, você deveria ter me contado. O coração de Mariana disparou. Quem era essa mulher? O desespero a dominava enquanto a mulher avançava, e os olhares se alternavam entre ela e Lucas, que parecia tão mudo quanto as paredes em volta. Clara? Gaguejou Mariana, confusa. O que você quer dizer com isso? Você não sabe a verdade sobre seu passado. Clara ergueu a voz, e os murmúrios na sala se intensificaram, como se uma tempestade prestes a se formar. Você não é apenas a esposa traída. Você é herdeira de uma fortuna gigantesca, e eu fui encarregada de cuidar de você. Mariana sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Lembranças ocultas começaram a emergir em sua mente, imagens de uma infância que parecia ter sido apagada, de um pai que nunca mencionou o legado que ela poderia ter. Herdeira? Do que você está falando? Seu pai,
Ele era o dono de uma grande empresa, mas coisas horríveis aconteceram. Ele precisava que você estivesse longe disso. Clara respirou fundo e o olhar dela se suavizou por um instante. Eu fui encarregada de proteger o seu segredo. Mariana ficou em choque. Todo aquele tempo, o casamento com Henrique, todas aquelas mentiras. Tudo parecia ter sido uma cortina de fumaça. Não, isso não pode ser verdade. E então Henrique se levantou, sua expressão de raiva se transformando em desespero. Você está mentindo. Não tem como. O que você pensa que vai conseguir com isso? O controle dele estava ruindo, e Mariana sentiu um resquício de alegria com isso. O que está acontecendo, Henrique? Ela desafiou, mirando nos olhos dele. Por que não me contou nada sobre isso? Por que sou só a sua sombra? Porque você nunca quis saber a verdade, ele gritou. E então, num movimento rápido e carregado de desespero, Henrique puxou algo do bolso do paletó. Uma foto, que ele arremessou sobre a mesa. Isso é o que importa agora. Os olhos de Mariana se arregalaram ao ver a imagem. Era Clara, mas com um grupo de pessoas que simbolizavam uma vida que ela não conhecia. Em uma delas, uma mulher com uma semelhança desconcertante. A mãe que ela nunca soube que tinha? Uma onda de emoções a puxou para baixo, e a sala parecia girar. Lucas tentou se aproximar, mas a tensão no ar crescia. O murmúrio se tornava gritos, e as pessoas começaram a se levantar, tentando entender o que estava acontecendo. Mariana, não escute, é tudo pano deles, disse Lucas, quase em pânico. Mas o que ninguém esperava, o que fazia a sala tremer em expectativas, era Clara. Com um gesto abrupto, ela puxou um pendrive do bolso. Eu tenho todas as provas. Documentos, fotos, tudo o que pode mostrar quem você realmente é. Nesse momento, Mariana percebeu que sua vida era um quebra-cabeça montado de maneira errada. O que era seu? O que era real? Quais segredos estavam ocultos sob camadas de mentiras? Sentindo-se desnorteada, seus pensamentos se avolumaram, e ela teve certeza de que estava prestes a ser jogada de volta a um mundo onde ninguém era o que parecia. Enquanto todos os olhos se voltavam para ela, Mariana sabia que tinha que decidir: aceitar a verdade que estava prestes a ser revelada ou lutar contra mentiras que poderiam destruir tudo. A atmosfera estava carregada de mistérios. O futuro dela dependia de uma decisão que poderia mudar tudo. Ela olhou para Lucas, para Clara e finalmente para Henrique, o homem que mais a decepcionou. E nesse instante, antes que ela pudesse falar, as luzes do tribunal piscaram e apagaram, mergulhando tudo em uma escuridão total. O caos tomou conta. O que mais poderia acontecer? A batalha estava apenas começando. A escuridão no tribunal era sufocante. Mariana sentiu o pânico subir e a batida de seu coração ecoava como um tambor frenético. O murmúrio da multidão se transformou em gritos e as luzes falharam, criando um cenário caótico. O que está acontecendo? Ela pensou. Uma mistura de medo e confusão dançando em seu peito. Ouvia as vozes, mas nenhuma delas parecia fazer sentido. Então, uma sirene começou a tocar do lado de fora. Acordes agudos que cortavam a tensão, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. E foi nesse momento, um estalo. A porta principal do tribunal se abriu com força, quase arrancada de suas dobradiças, e um grupo de homens e mulheres entrou. Eles eram sérios, vestindo roupas pretas e expressões determinadas, como se tivessem vindo para uma missão. Federais! Alguém gritou, e as cabeças se viraram em direção à entrada. A sala ficou em silêncio absoluto. Os oficiais cercaram o espaço e um deles, um homem alto com um olhar intenso, se dirigiu à juíza. Precisamos da sua ajuda. Precisamos de proteção para todos aqui. Mariana estava paralisada. O que estava acontecendo? Clara olhou para ela, pálida, e parecia querer falar. Antes que pudesse fazer isso, o homem alto se virou para Henrique. Henrique, você está sob investigação. O choque no rosto de Henrique era palpável. Mariana jamais havia visto alguém perder a compostura tão rapidamente. Do que você está falando?
ele gritou, tentando recuperar o controle. Mas tudo que vinha dele agora parecia só um eco de desespero. Fraude, suborno e pior, o agente informou sua voz forte e clara. O que você fez ao seu pai, você vai pagar por isso. Um gemido coletivo percorreu a sala. Mariana sentiu que o mundo girava. O que ele fez? Ela sussurrou para Lucas, que estava agora tão atônito quanto ela. Ele não pode ser. Lucas insistiu, mas a dúvida era clara em seu olhar. Ele sabia do seu passado, Lucas gritou, enquanto as veias em seu pescoço pulsavam de tensão. Mariana, preste atenção, ele arruinou vidas. E não se trata apenas de legado, há mais. As palavras de Lucas ecoaram na mente de Mariana como relâmpagos em noite de tempestade. A revelação de Clara, a entrada dos federais e agora essa nova camada de desastres. Estava tudo se entrelaçando de uma forma que ela jamais poderia imaginar. Henrique tentava defendê-los, mas a verdade começava a se desenhar no ar pesado da sala. Eu não fiz nada, você não pode me prender, ele gritava, mas suas palavras pareciam ecoar em um espaço vazio, onde ninguém lhe dava ouvidos. A cada resposta sua, as verdades ocultas se reafirmavam, e o olhar de Mariana se tornava mais claro. Você sabia sobre meu pai, sabia que eu tinha uma herança, escondeu tudo isso de mim. A indignação tomava conta, mas uma parte dela também estava apavorada. E o que era tudo aquilo? Poderia Henrique ter feito algo ainda mais cruel? Algo que ela não sabia? Então, o homem alto olhou bem nos olhos de Henrique e disse: Você não só arruinou sua vida, mas também a de Mariana. E o que está vindo por aí vai mudar tudo. Você precisa entender que não está mais no controle. Uma onda de choque percorreu a sala. O agente se virou para Mariana e, com um olhar quase terno, acrescentou: O que você vai fazer agora pode definir sua vida inteira. Mariana sentiu uma mistura de medo e curiosidade. O que isso significava? Quais segredos ainda estavam escondidos? Enquanto a tensão aumentava, um sentimento de urgência crescia dentro dela. Ela precisaria estar preparada para o que estava por vir. E enquanto os agentes começavam a se mover, ela decidiu. Ela não poderia mais se esconder atrás das sombras e mentiras. Não importava quão terrível fosse a verdade, ela iria descobrir, desenterrar tudo. Ao olhar para Henrique, uma certeza se formou. Ele não poderia mais enganá-la. Mas naquela sala tumultuada, a pergunta pairava no ar. O que mais Henrique escondia? As luzes começaram a piscar mais uma vez, como se o destino estivesse prestes a dar mais um golpe de cena. O futuro estava completamente incerto, e Mariana precisava entender que a verdadeira batalha estava apenas começando. A escuridão no tribunal era sufocante. Mariana sentiu o pânico subir, e a batida de seu coração pulsava como um tambor frenético em seu peito. O murmúrio da multidão se transformou em gritos, a tensão denunciando um evento colossal prestes a acontecer. Ouvia vozes, mas nenhuma delas parecia fazer sentido. Todas as atenções estavam voltadas para os homens de preto que acabaram de invadir o ambiente, com expressões severas e olhares decididos. Federais! Alguém gritou. O murmúrio da sala se transformou em silêncio absoluto, e a figura do agente alto se destacou com força. Ele se dirigiu à juíza, com um tom firme. Precisamos da sua ajuda. Estamos aqui devido a uma investigação em andamento. Os olhos de Henrique brilhavam com raiva e desespero. O que está acontecendo? Não há por que me prender. Sua voz tremia, mas ele tentava manter a máscara de controle. Mariana sentiu um frio por dentro. O que mais ele tinha escondido? O seu nome está associado a vários crimes financeiros, e sua posição de poder não o protegerá desta vez, disse o agente, olhando diretamente para Henrique, como se ele fosse um inseto sob uma lente. O ar estava pesado de tensão. Parar e ouvir parecia impossível. E então, no meio do caos, a sala ficou em silêncio novamente. Clara, a mulher que havia trazido o segredo, olhou para Mariana com um ar grave. O impacto de suas palavras ainda ecoava em sua mente. Mariana, você não é apenas a esposa traída. Basta! Henrique gritou,
a raiva ressoando em cada canto da sala. Mas antes que qualquer um pudesse responder, a sirene do lado de fora aumentou. Os federais estavam se colocando em posição. De repente, um tiro. Um som estonteante que atravessou o ar e fez todo mundo se encolher. O pânico se instaurou, e gritos começaram a ressoar na sala. Uma figura encapuzada havia invadido o tribunal. Mariana congelou, o coração disparando. Quem era? O que estava acontecendo? O homem mascarado apontou uma arma para a multidão, e as pessoas começaram a gritar e a correr. Mas em um ato de coragem, Clara gritou: "Mariana, fique atrás de mim!" Uma onda de choque percorreu o corpo de Mariana. Tudo o que estava acontecendo parecia absurdo. O que o homem queria? Ela sentiu medo misturado à adrenalina. Lucas, ao seu lado, puxou-a para mais perto, protegendo-a. O agente federal avançou, mas o homem mascarado disparou de novo, desta vez em direção ao teto, fazendo todos se agacharem. Esse lugar é um ninho de cobras. Ninguém pode sair até que a verdade seja revelada. Ele gritou, e seu olhar intenso buscava por alguém. O caos reinava, e as emoções estavam à flor da pele. Mariana viu Henrique, seus olhos cheios de pavor, misturado com uma ponta de raiva. O que ele sabia? O que mais ele estava escondendo? "Quem é você? O que quer?" respondeu o agente, mantendo a calma. Mas a tensão era palpável, quase elétrica. O homem mascarado começou a andar agitando a arma de um lado para o outro. "Eu vim aqui para resolver uma vez por todas o que foi feito. A vida daquela criança está em jogo." O coração de Mariana parou. A criança. O que aquele homem sabia sobre o bebê? Ela olhou para Lucas e a expressão dele era a mesma mistura de confusão e medo. A sala estava um caldeirão de emoções desencontradas. E enquanto o homem mascarado se aproximava, sua voz cortou o ar. "Mariana, a verdade sobre seu filho não é apenas do que você suspeita. Ele carrega algo muito mais perigoso." Mariana sentiu um nó na garganta. O que ele queria dizer? O que mais estava escondido sob a superfície de seu casamento? Cada segundo parecia eterno. Clara ainda estava na frente de Mariana, mas a leveza do momento havia desaparecido. Se era um segredo que poderia colocar todos em risco, o que ela faria com essa informação? O sorriso que ela achou que poderia ter no rosto de sua vida estava se dissipando rapidamente. Ela não sabia como reagir. O caos à sua volta se intensificava, e as luzes oscilavam. O que mais ainda estava por vir? Qual seria o desenrolar desse emaranhado de segredos? O homem mascarado voltou seu olhar para Mariana e, com um sorriso enigmático, disse: "Você não faz ideia do que está por vir, e você terá que fazer escolhas difíceis para proteger o que mais ama." A tensão aumentava, e a sala tremia com a expectativa da verdade que ela nunca quis saber. E no instante em que ele disparou outra vez, a realidade de Mariana virou de cabeça para baixo. Ninguém sabia o que aconteceria. As chamas da revelação estavam prestes a se acender, e ela não tinha para onde correr. O futuro dela, do bebê e de todos os presentes estava prestes a mudar para sempre. A escuridão no tribunal parecia engolir tudo. Mariana sentiu o coração disparar, as palavras do homem mascarado ecoando em sua mente. "A verdade sobre seu filho não é apenas do que você suspeita." O que mais ele sabia? Seu corpo estava tenso, apertado como uma corda prestes a estourar. "Mariana, não escute ele." Lucas gritou, puxando-a mais perto, como se isso pudesse protegê-la. Mas o homem mascarado, com um olhar fixo e ameaçador, continuou: "Você tem que saber a verdade antes que tudo acabe." Ela queria entender, mas a confusão a dominava. Alguém na multidão gritou: "Chame a polícia." Outro pediu: "Revele o que sabe." A tensão estava atingindo um ponto crítico. O ar era denso. Cada respiração a fazia sentir o medo cravando nas costelas. Então, sem aviso, o homem mascarado se virou abruptamente, apontando a arma na direção de Clara. O choque tomou conta da sala. "Você,
A voz dele retumbou como um trovão. Sabia de tudo. Meus filhos estão em perigo por sua culpa. Silêncio assolou a sala. Clara estava pálida, os olhos arregalados. O peso da revelação a atingiu como um golpe. O quê? O que você quer dizer com filhos? Mariana sentiu um nó se formando na garganta. Clara não era apenas uma guarda do passado, mas parte de algo muito maior. Eles te esconderam de mim. Eu não sabia que você estava viva. O homem mascarado estava presa em sua própria fúria e desespero. Marina teve um vislumbre de um outro lado de Clara, algo obscuro. Basta, não há mais como negar. Clara, agora mais firme, respondeu. Eu fiz o que pude para proteger você das consequências. Os outros. Seu olhar parou em Henrique. Eles não são quem você pensa que são. Eles não merecem o que têm. Mariana olhou para Henrique, que estava paralisado, alguma sombra de medo se formando na sua expressão. Oi? O que você está dizendo, Clara? A confusão tomou conta dela e todos ao seu redor. O além do painel frontal, o homem mascarado respirou fundo. Você é a única que pode mudar tudo, Mariana. Mas você deve escolher com sabedoria, ou pode perder aqueles que ama. E nesse momento, o caos se tornou ainda mais intenso. Mais tiros ecoaram. O caos aumentou. Mariana se lançou sobre o bebê, tentando proteger a criança do que poderia estar prestes a acontecer. A sala estava cheia de gritos, vozes confusas, o clamor da incerteza. Mas então, em meio à confusão, uma figura apareceu na porta do tribunal. Um homem alto e imponente com uma expressão preocupada. Parem, sou o advogado de Mariana. Estamos aqui para falar sobre o que está acontecendo. O homem mascarado se virou, confuso, e o advogado seguiu em frente, tentando manter a calma. Todos vocês precisam ouvir. E foi nesse momento que os federais, ainda em ação, avançaram para o homem mascarado. Libere a arma, gritaram, cercando-o. Ele estava perdido em um mar de recuos. A sala tornou-se uma tempestade de pânico e adrenalina. Enquanto Mariana observava a cena se desenrolar, viu Clara se mover, sua mão alcançando a bolsa que estava no chão. O que ela estava fazendo? Uma sensação de receio a arrastou de novo. Clara poderia ser a chave, mas o que mais ela escondia? Eu não posso deixar que isso aconteça. Clara gritou, e quando todos pensaram que ela estava se rendendo, disparou para frente. Eu não sou quem vocês pensam. Olhem! E levantou um documento. Essa é a verdade sobre a família de Mariana. E comigo não há retorno. No ar, um grito. Os federais com armas apontadas e o homem mascarado em um confronto direto. Era um momento congelado, cada segundo pulsando com incerteza. O que mais estava por vir? Mariana sentiu que estava à beira de descobrir algo devastador. Sussurros se espalharam pela sala. As murmurações agora pareciam ondas. As revelações estavam à beira de jorrar. E ela sabia que nada seria como antes. Enquanto encarava tudo, uma pergunta gritava em sua mente. O que mais Clara estava escondendo? Poderia a verdade ser até mais aterradora do que ela tinha imaginado? A tensão na sala era palpável. O homem mascarado, enfurecido e determinado, olhava fixamente para Mariana. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. A voz dele carregava uma urgência que ressoava nas paredes. Mariana sentiu o coração acelerado. O que mais havia escondido? Clara, silenciosa, parecia lutando contra um mar de lembranças, enquanto Henrique estava com o rosto pálido como um espectro diante da descoberta iminente. O caos aumentava, mas tudo ficou em silêncio quando o homem, embrenhado nas sombras da sua própria raiva, gritou. Seus filhos correm perigo, você não entende? Reverberaram na cabeça de Mariana, como um eco que não parava. Filhos? Algo dentro dela estalou. O que ele queria dizer com isso? Ela sempre pensou que apenas seu bebê era o único futuro ali. O que mais havia escondido de seu passado? E por que aquele homem estava tão certo sobre a ameaça?
O medo se espalhava pela sala, unindo todos em um só fio de expectativa e terror. Não sou a única. O olhar de Clara brilhou com uma intensidade feroz. Eu também sou parte disso. Você não faz ideia do que está acontecendo. Parte do quê? O que você está escondendo? Mariana gritou, a confusão se transformando em raiva. Como ela pôde ter sido enganada por tanto tempo? Os olhares, os murmúrios, tudo isso só aumentava a pressão acima dela. O homem se aproximou, a arma ainda apontada. Mariana, você não sabe que todos aqui foram manipulados? Vocês estão todos jogando em um tabuleiro que nem conhecem. Você tem um verdadeiro legado e correrá perigo se não agir agora. O que seu pai fez? A revelação estava ao alcance das mãos, quase palpável, mas o burburinho que se seguiu foi devastador. Ele estendeu a mão e puxou uma foto do bolso. Veja isso. O papel, amarelado pelo tempo, tremia em sua mão. Ele passou a imagem para Mariana. Era uma mulher com a mesma expressão de determinação, rodeada por homens que pareciam imponentes. Essa é a sua mãe. E ela também fazia parte de um plano que seus pais formularam. Nós tínhamos uma causa. O choque tomou conta dela. Aquela mulher era ela. Seus traços, seu olhar, uma parte dela que nunca havia sido revelada. Mariana piscou, inseguro sobre como processar aquela nova informação. Como assim, minha mãe? O que isso tem a ver com a minha vida hoje? Uma parte dela queria gritar, outra media suas emoções. E eu sou seu irmão, o verdadeiro. O homem mascarado se desmascarou, revelando não apenas identidade, mas um vínculo que Mariana jamais esperava. As revelações estavam se desdobrando como um livro caindo das prateleiras. O silêncio se transformou em caos. As pessoas olhavam em choque, murmurando entre si. Mariana respirou fundo, atordoada pela nova informação. Irmão, mas o que ele queria realmente? O que mais estava nesse quebra-cabeça insuportável de segredos? A sala parecia um grande eco de perguntas sem resposta, enquanto Clara se aproximava dela de maneira hesitante. Me perdoe, eu não pude dizer antes. Havia muita coisa em jogo e a vida de todos estava em risco. O governo, seu passado, tudo isso converge. Não. Henrique explodiu antes que ela pudesse continuar. Vocês estão todos loucos. Isso não é verdade. O medo e a raiva misturavam-se, e a sala estava prestes a explodir novamente. Mariana, perplexa, olhou para todos os lados, confusa. Meramente a sombra de um lar se erguia diante dela, suas verdades agora tornadas em uma pilha de mentiras. Mas poderia ser verdade? Ela tinha um irmão, uma história que não conhecia. O futuro que via se distorcia em fragmentos de revelações. O homem, seu irmão, estava instável, a arma tremenda em sua mão. Você precisa fazer uma escolha. Você pode ficar com a sua vida como ela é, ou enfrentar a verdade de sua família e o que isso realmente significa. Enquanto a sala se tornava um campo de batalha entre revelações e confusão, a imagem de sua mãe pairava na mente de Mariana. O que mais poderia estar escondido? E qual o preço que ela precisaria pagar para descobrir toda a verdade? O mundo ao seu redor estava desmoronando, e com isso, seu futuro se tornava uma incógnita. No caos crescente das vozes, a única certeza que ela tinha era que a batalha estava apenas começando. Em meio ao turbilhão, uma pergunta ecoava em seu coração. Qual verdade estava realmente disposta a enfrentar? A tensão na sala era palpável. O homem mascarado olhava fixamente para Mariana, os olhos cheios de uma raiva desesperada. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. A voz dele carregava uma urgência que cortava o ar. Mariana sentia o coração acelerar. O que mais ele sabia? Clara, hesitante, tinha expressão grave. O que acontecia de fato? E Henrique, quando finalmente se deu conta, tinha o rosto pálido e estava prestes a explodir. O caos aumentava. Mariana sentia que algo horrível estava prestes a acontecer.
Você é a única que pode mudar tudo, Mariana. Mas precisa escolher com sabedoria. As palavras do homem ecoavam, e de repente ele levantou a arma, apontando diretamente para Clara. Você sabia de tudo. É hora de revelar a verdade. Um grito irrompeu de Clara, uma mistura de medo e indignação. Você não entende, eu só quis proteger você. O silêncio paralisou a sala. O olhar de Mariana se deslocou de uma expressão de choque para Clara, buscando uma explicação. O homem mascarado parecia se fortalecer, como se o pavor dos presentes alimentasse sua determinação. A verdade não pode ser mantida escondida. Você precisa ver isso. Ele puxou uma outra foto de seu bolso e a jogou para Mariana. Aqui, sua verdadeira herança, Mariana. Mariana congelou ao ver a imagem, um conjunto grande e imponente que parecia conhecido. Ela reconheceu a mansão na foto, mas não do jeito que esperava. Isso é a mansão dos meus avós, exclamou confusa. Mas como você? Porque o que você não sabe é que você é a única herdeira dos negócios da sua família. E eles têm algo precioso que você precisa. Ele apontou para Henrique, que agora estava em um estado de pânico absoluto. Ele estava escondendo tudo. O tumulto na sala crescia, mas Mariana mal notava. Seu mundo estava mudando rapidamente. Um legado, sua família e o que havia acontecido com eles. Era tanta nova informação que apenas fazia sua cabeça girar. O que você quer dizer com precioso? Perguntou, a voz trêmula. Mas antes que ele pudesse responder, um som súbito estourou. Uma explosão ecoou do lado de fora do tribunal, fazendo as janelas tremerem. O terror tomou conta. A multidão gritou e uma onda de gente começou a correr em pânico. Mariana estava paralisada, o peito apertado. O homem mascarado rapidamente desviou o olhar. Foi isso que eu temia. Eles vêm para encerrar tudo, berrou. Ele parecia mais desesperado agora. E por um momento, todos na sala estavam tão focados na confusão externa que se esqueceram de suas disputas internas. De repente, mais uma pessoa entrou pela porta. Uma figura conhecida. Era a irmã de Henrique, que Mariana não via há anos. Não, você não pode! Gritou ela, e todos os olhares se voltaram. O homem mascarado olhou para ela e murmurou algo que a deixou pálida. A sala estava em caos. As pessoas corriam, e alguém gritou que a polícia tinha chegado. A tensão era insuportável, e o que quer que fosse revelado a seguir poderia mudar tudo. O homem mascarado estava prestes a morder a isca que todos temiam. A verdade. Mariana caminhou hesitante até ele. O que você sabe sobre minha família? Perguntou com um tremor na voz, sua determinação crescendo em meio ao pânico. O olhar dele se suavizou, e ele começou a falar, sua voz baixa, mas intensa. A verdade vai te libertar, mas você pode perder tudo. E enquanto ele falava, algo profundo e sinistro se desenrolava na mente de Mariana. Ela percebeu que por trás de todas aquelas revelações havia histórias de traições, mentiras e segredos mais profundos do que qualquer um poderia imaginar. As luzes começaram a falhar de novo, anunciando que algo ainda mais dramático estava prestes a ocorrer. E à medida que a sala se tornava um mar de confusão, Mariana sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que mais ela descobriria? Qual o preço que teria que pagar por essa verdade? E a decisão que teria que tomar? A resposta ecoava em sua consciência, deixando-a em um abismo de incertezas. A escuridão no tribunal era sufocante enquanto todos, aterrorizados, olhavam para o homem mascarado. Ele mantinha a arma firme, mas sua voz, embora alta, tinha um tremor de fraqueza. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. Mariana sentiu o coração disparar, cada batida ecoando como um sinal de alerta, um aviso de que algo terrível estava prestes a acontecer. O caos exterior se intensificava, mas ela se conseguia pensar nas palavras dele. Clara o olhava, a expressão misturada entre medo e determinação. Mariana, não acredite nele. Sua voz estava elevada.
mas parecia pequena diante da tempestade que se formava. Henrique, ao lado dela, tinha o rosto pálido, quase como se estivesse à beira de desmaiar. Acima do barulho crescente, o homem mascarado gritou: "Sua família não é o que você pensa. Eles esconderam a verdade por décadas." A tensão na sala aumentou, e um choque percorreu os rostos dos presentes. O que ele queria dizer com isso? Ele então puxou uma foto desgastada do bolso, com as mãos tremendo levemente. "Olhe, isso vai mudar tudo." Ele arremessou a foto em direção a Mariana, que se inclinou para pegá-la. A imagem revelava um grupo de pessoas, todas com expressões sérias, mas havia uma mulher que se destacava, uma mulher parecida com ela, mas muito mais velha. "Essa é sua mãe!" o homem mascarado exclamou, e o murmúrio na sala se transformou em um clamor coletivo. Mariana congelou. "Sua mãe? Ela não morreu. Ela foi forçada a se esconder. Como vai acontecer com você se não agir agora?" As palavras dele eram como facadas. "O que você está dizendo? Como assim forçada a se esconder?" Ela não conseguia processar o que ouvia. Sua mente girava. O pânico a sufocava. O homem olhou para todo mundo presente, suas emoções transbordando. Eles estavam envolvidos em algo muito maior. O seu pai, sua mãe, isso tudo é uma farsa. Eles mentiram para você. Cada palavra dele era um golpe, e Mariana sentiu como se o chão a deixasse. Henrique, desesperado, berrou: "Você está louco! Essa história não faz sentido!" Mas a incerteza em sua voz traía seu medo. Mariana se virou para ele, buscas por respostas em seu olhar. "O que você sabe, Henrique? O que você escondeu de mim?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Antes que ele pudesse responder, uma explosão irrompeu do lado de fora. As janelas tremeram. O barulho ecoou como um trovão. O pânico tomou conta novamente, e gritos se espalharam. Mariana não podia mais pensar. O homem mascarado se virou, alarmado. "Eles estão aqui. Não temos mais tempo." Nesse momento, uma figura encapuzada atravessou a porta, disparando pela sala. E Mariana imediatamente reconheceu o rosto. Era Lucas, seu amante. A expressão dele estava desesperada, os olhos arregalados. "Mariana, o que você está fazendo?" "Lucas, é uma loucura aqui. Precisamos sair!" gritou Mariana com o coração acelerado. Mas ele a ignorou e correu até o homem mascarado, a arma ainda em punho, e puxou um pequeno dispositivo eletrônico do bolso. "Não, não pode fazer isso!" O homem mascarado olhou para ele, confuso, e em um movimento rápido, Lucas ativou o dispositivo. A sala estremeceu com um zumbido e as luzes começaram a piscar. Um brilho forte iluminou a figura de Lucas e a verdade veio à tona. "Eu não sou só seu amante, Mariana. Eu sou seu irmão e eu sei de tudo." As palavras caíram como uma bomba. O ar ficou pesado e todos se viraram para ele em estado de choque. Mariana hesitou, as peças do quebra-cabeça começando a se encaixar, mas não fazia sentido. "Como assim, seu irmão?" A incredulidade a consumia. "Eu sou filho do seu pai. A verdade sobre nós, ela é muito maior do que você imagina." As expressões se tornaram um mar de incredulidade. Mariana sentiu uma onda de emoções. As luzes piscando e o tumulto ao redor faziam seu coração disparar. Era uma revelação devastadora, mas havia algo mais no fundo. O que significava isso para ela, para o bebê e para a vida que sempre conheceu? Com o homem mascarado e Lucas revelando segredos, sua vida estava se transformando em um pesadelo em tempo real. No meio da confusão, alguém gritou: "Mariana, você precisa decidir. Precisamos sair agora." E antes que pudesse responder, outra explosão ecoou e a sala virou um caos. As chamas começaram a se espalhar e uma pergunta ecoou na mente dela: o que mais estava escondido sob essa teia de mentiras? As chamas da revelação estavam prestes a consumir tudo, e Mariana sabia que o tempo estava se esgotando. A sala estava em caos,
as chamas dançando nas janelas quebradas e a fumaça se espalhando pelo ar. Mariana sentiu o desconforto apertar seu peito. Nunca imaginou que sua vida tomaria um rumo tão insano. Olhou ao redor, as vozes gritavam. As pessoas corriam e ela estava cercada por segredos que batiam à sua porta como uma tempestade. Vamos, Mariana, precisamos sair agora! Lucas gritou, puxando-a pela mão com força. O homem mascarado, a quem Lucas havia revelado ser seu irmão, parecia cada vez mais desesperado. Vocês não entendem. Se não fugirmos agora, tudo irá desmoronar. Mariana ainda estava tentando processar, mas... Todas essas revelações, minha mãe, o legado e você, Lucas, meu irmão. A confusão tomava conta de sua mente, como um labirinto sem fim. Ela não sabia em quem confiar. Tudo estava sendo revelado de uma vez só. Não é hora de perguntas, Lucas disse, puxando-a em direção à saída. Se ficarmos, não apenas você, mas todos aqui estarão em perigo. O desespero em seu olhar fez seu coração acelerar ainda mais. Enquanto corriam, Clara gritou do fundo da sala. Mariana, você precisa lembrar. O que eles fazem é para proteger o legado, mas há mais em jogo. Não é só um jogo de poder. Suas palavras ecoaram na mente de Mariana, mas ela precisava focar. Era hora de responder ao que estava acontecendo, não só com ela, mas com a vida do seu filho. As luzes começaram a piscar e uma nova explosão sacudiu a sala. Mariana hesitou, o instinto de sobreviver empurrando-a adiante. A lembrança de sua criança a consumia. Temos que sair, antes que seja tarde demais. A voz dela era firme agora, afastando o medo por um momento enquanto corriam. Chegaram ao corredor e puderam ouvir a sirene da polícia se aproximando. O homem mascarado, seu irmão, esboçou um sorriso de esperança. Estamos quase lá. Se nós conseguirmos escapar, vocês terão uma chance de recomeçar. Foi quando uma nova figura entrou apressada na cena. Era Henrique, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Mariana, você não pode confiar nele. Não sabe o que ele pode fazer. A raiva e o desespero estavam presentes em sua expressão, mas Mariana não se deixaria mais enganar. Chega, Henrique! Gritou, parando no corredor. Quantas mentiras você me disse ao longo desses anos! Estou cansada de ser tratada como uma peça de um tabuleiro. A força em suas palavras surpreendeu a todos. O que ela havia vivido era doloroso, mas agora ela estava no comando. Sei o que você fez, as escolhas que tomou. Henrique começou, mas Mariana o interrompeu. Eu sei o que você escondeu. Não vou mais ser sua sombra. A intensidade da cena crescia. Cada um ali tinha suas verdades, suas motivações. As chamas atrás deles eram um símbolo perfeito do que estava prestes a acontecer. Eles precisavam unir as forças ou aquilo seria o fim. Com um último empurro de coragem, Mariana seguiu em frente. Vamos, pessoal! Ela liderou o grupo em direção à saída, mas a voz calma de seu irmão ainda retumbava em sua mente. A verdade pode ser dolorosa, mas é a única coisa que traz liberdade. E assim, com o coração pesado, mas um novo começo pulsando, Mariana saiu para um futuro incerto. As cicatrizes da traição e dos segredos ainda existiriam, mas havia uma possibilidade de cura, de reconstrução. Ao contrário do que pensava, a herança que logo descobriria não era apenas sobre riqueza, mas sobre verdade e família. Enquanto o grupo se afastava, as sirenes ecoando ao fundo, uma certeza brotava. A vida que conhecia havia mudado para sempre, mas a verdadeira batalha estava apenas começando, e Mariana estava pronta para enfrentar. Antes de encerrarmos, eu preciso de um favor enorme de vocês. Se inscrevam imediatamente neste canal, porque você não vai querer perder as próximas histórias exclusivas. Este é um momento para demonstrar seu apoio. E não se esqueça de esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. E não deixe de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa reviravolta.
Você precisa fazer isso. E só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Vamos juntos nessa!